Existe uma força invisível operando neste exato momento, nas camadas mais profundas da sua psique, uma entidade que não grita, não ameaça com violência física e não se apresenta como um inimigo declarado, mas que sussurra continuamente nas sombras da sua consciência, corroendo a estrutura da sua realidade pessoal. Essa força é a arquitetura silenciosa da destruição do potencial humano, uma sabotagem que não vem de fora, mas que é gerada nas forjas da sua própria mente. Ela lhe diz com uma constância perturbadora que você não é capaz, que o fracasso é o seu destino inevitável e que o esforço é uma vaidade inútil diante da sua intrínseca insuficiência. Esse diálogo interno negativo, muitas vezes disfarçado sob a máscara socialmente aceitável da humildade ou do realismo cínico, é, na verdade, a arma mais devastadora que um ser humano pode voltar contra si mesmo. Albert Bandura, um dos titãs da psicologia do século XX, não olhou para a mente humana apenas como um observador passivo. Ele dissecou a anatomia da crença humana e chegou a uma conclusão que é, ao mesmo tempo, aterrorizante e libertadora. Não é a falta de habilidade técnica ou intelectual que impede as massas de alcançarem a grandeza ou a realização plena, mas sim a crença fundamental de que elas não são capazes de exercer controle sobre o próprio destino. Essa crença, a qual ele deu o nome de baixa autoeficácia, atua como um veneno psicológico de ação lenta, paralisando a vontade, enfraquecendo a resiliência e sabotando qualquer tentativa de transcendência antes mesmo que o primeiro passo seja dado. O que Bandura revelou transcende a simples psicologia motivacional e toca na essência filosófica do ser. Ele demonstrou que a autocrítica constante, aquela voz interior que insiste em catalogar suas falhas e relembrar seus erros como um arquivista sádico, não é uma simples manifestação de baixa autoestima ou um traço de personalidade imutável. Ela é o motor de um fenômeno que ele categorizou como profecia autorrealizável negativa. A lógica desse mecanismo é de uma brutalidade cirúrgica. Você acredita que vai falhar. Essa crença drena a energia vital necessária para a ação, fazendo com que você desista prematuramente ou nem sequer tente. E ao não tentar, ou ao tentar com a alma pela metade, você inevitavelmente falha, confirmando assim a premissa inicial que a sua mente criou. E assim, dia após dia, em um ciclo perpétuo de autossabotagem, essa narrativa interna condena o seu potencial ao esquecimento, sem que ele jamais tenha sido verdadeiramente testado na arena da vida. A maioria das pessoas caminha pela existência em um estado de sonambulismo cognitivo, sem perceber que estão presas nessa armadilha circular. Elas racionalizam sua inércia, chamando-a de prudência, modéstia ou aceitação da realidade. Mas, na prática, elas estão vivendo sob a tirania de uma identidade distorcida, moldada por experiências passadas que não foram devidamente metabolizadas, por críticas internalizadas de figuras de autoridade e por medos que nunca foram trazidos à luz da consciência. Enquanto essa voz permanecer como a narradora principal da sua biografia, o desfecho de cada capítulo será invariavelmente o mesmo: paralisia, frustração e a lenta agonia de uma vida não vivida. O que torna essa descoberta de Bandura ainda mais alarmante é a constatação de que esse diálogo interno não se limita a afetar o humor ou a motivação. Ele contamina a biologia. Estudos profundos demonstraram que pensamentos autodepreciativos têm o poder de alterar a fisiologia humana, afetando o desempenho muscular, a clareza cognitiva e até mesmo a resposta imunológica. A ansiedade, a tensão muscular crônica e a confusão mental que muitas vezes sentimos diante de um desafio não são apenas reações emocionais. São a resposta física a um comando mental que diz: eu não consigo. O corpo literalmente começa a falhar em obediência a uma mentira contada pela mente. Mas talvez o aspecto mais chocante dessa revelação seja a origem dessa voz. Ela não é sua. Ela soa como você, usa o seu vocabulário e conhece suas memórias mais íntimas, mas ela é uma intrusa. Uma construção artificial, programada muitas vezes desde a infância, através de comparações injustas, falhas mal interpretadas e modelos negativos de comportamento. E o que a obra de Bandura nos oferece não é apenas um diagnóstico sombrio, mas um mapa de fuga. Ele nos mostrou que é possível reescrever essa programação, que é possível retomar a soberania sobre a própria mente, restaurar a autoeficácia e liberar o potencial que foi soterrado por décadas de uma narrativa cruel e enganosa. Se você já se sentiu preso, pequeno ou incapaz sem compreender plenamente a razão, saiba que o que está matando o seu futuro não é o mundo exterior, nem as circunstâncias econômicas ou sociais, mas uma história que você aprendeu a contar sobre si mesmo. Uma história que a partir de agora nós vamos desconstruir para que uma nova verdade possa emergir. Durante décadas, Albert Bandura dedicou sua vida intelectual para decifrar o código que diferencia aqueles que realizam grandes feitos daqueles que vivem à sombra de suas próprias capacidades. A conclusão dele rompeu com uma crença profundamente enraizada na psicologia tradicional e no senso comum.
a de que o desempenho humano é essencialmente determinado pelo talento inato ou pela habilidade técnica. Para Bandura, a habilidade é apenas uma ferramenta inerte sem a mão que a guia. A crença na própria capacidade é a mão que empunha a ferramenta. Essa crença, a autoeficácia, não deve ser confundida com um otimismo ingênuo ou com uma autoestima vazia, baseada em elogios superficiais. A autoeficácia é a convicção inabalável de que você possui a capacidade de organizar e executar as ações necessárias para produzir uma determinada realização. É uma percepção interna que atua como o motor primário da ação humana. Quando um indivíduo acredita que é capaz, ele persiste diante da adversidade. Ele encontra caminhos onde outros veem muros. E ele extrai recursos de si mesmo que nem sabia possuir. Por outro lado, quando a dúvida sobre a própria capacidade se instala, ela age como um filtro que distorce a realidade, transformando desafios transponíveis em ameaças insuperáveis. Imagine dois indivíduos com habilidades técnicas idênticas diante do mesmo obstáculo complexo. Aquele com baixa autoeficácia verá o problema como uma prova da sua incompetência pessoal. O estresse aumentará, sua visão afunilará e seu raciocínio se tornará fragmentado. Ele falhará, não por falta de conhecimento, mas porque sua mente colapsou antes mesmo do início da batalha. Já o indivíduo com alta autoeficácia verá o mesmo obstáculo como um desafio a ser dominado, uma oportunidade de aprimoramento. O estresse se transformará em foco, e a dificuldade será apenas um sinal para redobrar o esforço. O que os diferencia não é o talento, é a interpretação de si mesmo diante do caos. Bandura descobriu que a baixa autoeficácia não apenas limita o comportamento, ela programa o fracasso em um nível subconsciente. Indivíduos portadores de crenças negativas sobre si mesmos tendem a evitar desafios porque antecipam a dor da derrota. Quando tentam, desistem ao primeiro sinal de resistência, interpretando a dificuldade como uma confirmação de sua inadequação. E nas raras ocasiões em que alcançam o sucesso, rapidamente atribuem o feito à sorte, ao acaso, ou à facilidade da tarefa, nunca ao seu próprio mérito. Por outro lado, o fracasso é sempre internalizado, absorvido como uma evidência irrefutável de sua própria incapacidade. Esse mecanismo psicológico cria um ambiente mental tóxico, onde o potencial real do indivíduo nunca é explorado, pois a mente já decidiu, a priori, que não vale a pena tentar, que o resultado já está selado. E, tragicamente, ele está selado, não pela realidade objetiva dos fatos, mas pela percepção subjetiva da incapacidade. A profecia se cumpre não porque o destino assim o quis, mas porque a psique garantiu que o resultado fosse exatamente o esperado. A derrota. A autoeficácia é um processo de autorreforço. Quanto mais você acredita que pode, mais você age. Quanto mais você age, mais experiências de sucesso você acumula. E quanto mais sucesso você vivencia, mais robusta se torna a sua crença de que é capaz. O inverso é igualmente verdadeiro e devastador. A inação alimenta a dúvida, que alimenta a inércia, que valida a sensação de impotência. É um ciclo que pode levar ao florescimento humano ou à estagnação perpétua, tudo dependendo do tipo de narrativa que você permite que domine o teatro da sua mente. Foi por isso que a descoberta de Bandura foi revolucionária. Ele mudou o foco do que você tem para o que você acredita sobre o que você tem. O fracasso deixou de ser explicado apenas por fatores externos ou falta de recursos e passou a ser entendido como uma consequência direta da arquitetura interna das crenças pessoais. Mas Bandura não parou na teoria. Ele mergulhou na investigação dos efeitos fisiológicos dessa dinâmica. O que ele descobriu é ainda mais perturbador e revela como a mente exerce um poder tirânico sobre a matéria biológica. Um dos aspectos mais inquietantes do trabalho de Bandura foi mapear como o diálogo interno negativo se transforma em um sistema perfeitamente estruturado de autossabotagem. Ele identificou 4 padrões centrais que emergem dessa mentalidade derrotista, e todos eles funcionam como mecanismos automáticos de falência existencial. O primeiro é a evitação de desafios. Quando alguém acredita que não será capaz de lidar com uma situação, a resposta instintiva é fugir. Isso pode parecer uma estratégia de preservação, mas é neste ponto que o potencial começa a morrer. O medo do fracasso impede a pessoa de se colocar em posições onde poderia crescer, desenvolver novas competências ou ganhar reconhecimento. Ela se esconde, se retrai e convence a si mesma de que está apenas sendo cautelosa. O segundo padrão é a desistência precoce. Mesmo que a pessoa tente, a menor resistência é suficiente para confirmar sua crença na incompetência. Um erro, uma crítica ou um obstáculo inesperado tornam-se provas absolutas de que ela não deveria ter tentado em primeiro lugar. Em vez de interpretar o erro como parte natural do aprendizado, ela o vê como um sinal divino de incapacidade e abandona a jornada antes que qualquer progresso real possa acontecer. O terceiro comportamento é a atribuição externa do sucesso e a atribuição interna do fracasso.
criando uma percepção desequilibrada onde a pessoa nunca se sente dona de suas vitórias, mas sempre se sente culpada por suas quedas. O quarto e mais insidioso padrão é o foco obsessivo nas próprias deficiências. Em vez de reconhecer suas forças ou áreas de melhoria, o indivíduo fixa sua atenção em tudo o que acredita haver de errado consigo mesmo. A atenção constante ao que falta, ao que não funciona, gera um estado de desamparo psicológico crônico. A pessoa deixa de investir energia em aprender ou crescer porque acredita que nada disso fará diferença. Esses 4 comportamentos formam o ciclo de autossabotagem da baixa autoeficácia. E esse ciclo é continuamente alimentado pelo diálogo interno negativo. O pensamento gera a crença gera o comportamento, e o comportamento confirma o pensamento. Um sistema hermético, quase impossível de quebrar, a menos que a pessoa desperte para ele. Mas o impacto desse ciclo avança silenciosamente para o corpo. Bandura descobriu que esse diálogo interno negativo tem um efeito direto na fisiologia do indivíduo, alterando a forma como ele responde biologicamente a pressões e desafios. A maioria das pessoas acredita que os pensamentos existem apenas no plano mental, como ideias abstratas flutuando na consciência, sem peso ou substância física. Mas Albert Bandura demonstrou que essa visão é perigosamente ingênua. O que você pensa, especialmente sobre si mesmo, tem ramificações diretas e mensuráveis no funcionamento do seu corpo. Pensamentos como, eu não sou capaz, isso é demais para mim, ou eu vou falhar, não ficam presos na mente. Eles descem como descargas elétricas para os nervos, saturam os músculos, alteram o ritmo cardiovascular e modificam a química sanguínea. Eles moldam a sua fisiologia em tempo real. E quando isso acontece, o fracasso deixa de ser apenas uma crença ou uma possibilidade estatística e se torna um estado biológico concreto. Bandura e outros pesquisadores demonstraram que o diálogo interno negativo ativa respostas automáticas de estresse, ansiedade e autoproteção fisiológica. Quando você diz a si mesmo que é incapaz, seu corpo interpreta essa afirmação como um sinal de ameaça iminente. O sistema nervoso simpático é ativado, levando ao aumento da frequência cardíaca, respiração superficial, tensão muscular e liberação de cortisol. A corrente sanguínea é inundada por hormônios de luta ou fuga. O corpo entra em modo de sobrevivência, como se estivesse se preparando para enfrentar um predador na selva. Mas o perigo aqui não é um leão ou uma situação de vida ou morte. É uma apresentação de trabalho, um novo projeto criativo, um confronto emocional ou uma oportunidade de aprendizado. E ao invés de acessar seus melhores recursos cognitivos, como o foco, a memória, a criatividade e a flexibilidade mental, você experimenta uma queda drástica de desempenho justamente no momento em que mais precisaria estar funcional e lúcido. O seu cérebro, em estado de alerta, prioriza a autoproteção reativa e não o raciocínio superior. Isso é especialmente evidente em situações de avaliação ou competição. Bandura estudou atletas que possuíam habilidades técnicas idênticas, mas apresentavam resultados radicalmente diferentes, dependendo da qualidade de seu diálogo interno. Aqueles que cultivavam pensamentos autodepreciativos, mesmo com todo o preparo físico, viam seu desempenho despencar em momentos decisivos. Eles tremiam, esqueciam movimentos treinados por anos, perdiam reflexos e cometiam erros primários. Tudo porque o corpo estava obedecendo à mente, não à mente racional, mas à mente ansiosa e insegura que gritava perigo. Em contextos educacionais e profissionais, o mesmo fenômeno ocorre. Estudantes ou trabalhadores que internalizam a crença de que não são bons o suficiente demonstram sintomas físicos de bloqueio, suor excessivo, taquicardia, mente em branco, mãos trêmulas. O medo do fracasso torna-se tão intenso que o corpo literalmente colapsa para cumprir a expectativa da mente. A profecia se realiza, não porque era verdade, mas porque o organismo foi treinado para obedecê-la. Este é o aspecto mais cruel do diálogo interno negativo. Ele não apenas distorce a realidade, ele a cria. Ele condiciona o corpo a ter um desempenho medíocre para validar a crença de incapacidade. E com o tempo, essa dinâmica se torna tão automatizada que o indivíduo nem percebe o quanto está se sabotando biologicamente. Ele apenas sente que não consegue, sem entender que o verdadeiro vilão está dentro e que foi ele mesmo quem ensinou seu corpo a falhar. Mas, se a mente tem poder suficiente para sabotar o corpo, ela também pode treiná-lo para o sucesso? Bandura acreditava nisso. De fato, ele foi além do mero diagnóstico do problema. Ele desenvolveu métodos práticos e cientificamente embasados para reverter esse ciclo. Técnicas para reestruturar o diálogo interno, reconstruir a autoeficácia e liberar o potencial adormecido. Até agora, vimos como o diálogo interno negativo pode aprisionar um indivíduo em um ciclo de fracasso, sabotando sua mente, comportamento e corpo. Mas Albert Bandura não era um profeta do desespero. Ele era um arquiteto de soluções.
Uma das contribuições mais revolucionárias de seu trabalho foi mostrar que a autoeficácia não é um traço fixo, genético ou imutável. Ela pode ser construída, fortalecida e restaurada, mesmo em pessoas que passaram a vida inteira acreditando serem incapazes. O primeiro passo, segundo a abordagem de Bandura, é quebrar a narrativa totalizante. Pensamentos como "eu sou incompetente", "nada que eu faço dá certo" ou "eu não levo jeito para isso" são perigosamente vagos, genéricos e inflexíveis. Essa imprecisão é o que dá força à autocrítica. A mente precisa de histórias coerentes, e essas generalizações fornecem explicações rápidas para o fracasso, mesmo que sejam falsas. Portanto, o caminho para a cura começa com a substituição desses rótulos absolutos por avaliações específicas, orientadas para o processo e acionáveis. Em vez de pensar "eu sou ruim nisso", o foco deve ser redirecionado para "eu ainda não aprendi essa habilidade, mas posso melhorar praticando etapas específicas". Essa simples mudança na linguagem, do julgamento para a progressão, transforma completamente como o cérebro interpreta os desafios. A palavra "ainda" é uma das mais poderosas na psicologia moderna. Ela reintroduz o tempo, o aprendizado e o movimento na equação mental. Ela quebra o fatalismo e reativa a possibilidade de crescimento. Outra estratégia central identificada por Bandura é a modelagem vicária. Observar pessoas semelhantes a você tendo sucesso em atividades que você considera desafiadoras. Quando o cérebro testemunha alguém comum, não um gênio inatingível, não um prodígio, mas uma pessoa real, superando obstáculos e alcançando resultados positivos, ele começa a considerar que isso também é possível para você. Isso reduz a distância percebida entre sua posição atual e seu objetivo. A mente para de pensar "isso é impossível para mim" e começa a dizer "talvez eu também consiga". Bandura também enfatizou a importância vital de reconhecer e celebrar pequenas vitórias. O cérebro é movido por feedback. Quando uma pessoa apenas reconhece falhas e ignora o progresso, ela reforça continuamente a narrativa de incapacidade. Cada pequena conquista, uma tarefa concluída, uma conversa difícil enfrentada, um medo superado, deve ser conscientemente validada como evidência de crescimento. Essas pequenas realizações são como tijolos na reconstrução da autoeficácia. Ignorá-las é o mesmo que destruir a ponte antes de atravessá-la. Outro ponto crucial é a reinterpretação emocional. Bandura mostrou que muitos dos sinais fisiológicos que interpretamos como fracasso, como o frio na barriga, as mãos suadas ou o coração acelerado, são na verdade sinais de ativação. O corpo não está dizendo "você vai falhar", ele está se preparando para a ação. O que diferencia um indivíduo de alto desempenho de alguém que congela é a interpretação dessa ativação. O primeiro diz "isso é empolgação, estou pronto". O segundo diz "isso é pânico, eu vou falhar". Mudar a leitura emocional do corpo é sobre reeducar a mente para responder com potência e não com recuo. Finalmente, uma das práticas mais eficazes para fortalecer a autoeficácia é a reestruturação consciente do diálogo interno. Substituir frases como "eu não sou bom nisso" por "eu estou no processo de aprender" pode parecer simplista, mas é profundamente transformador. O cérebro opera por repetição, e quanto mais ele ouve uma narrativa capacitadora, mais ela se torna o novo padrão. A voz crítica interior não é eliminada. Ela é confrontada, treinada e, com o tempo, transformada em uma voz de orientação em vez de punição. Essas estratégias não são mágicas. Elas exigem intenção, repetição e paciência. Mas Bandura mostrou, com evidências empíricas robustas, que a mente é reprogramável. E quando a autoeficácia começa a ser restaurada, o comportamento muda, o corpo responde melhor e o potencial começa a emergir das cinzas da dúvida. Existe um tipo de dor silenciosa que poucas pessoas conseguem identificar, mas que está presente em quase todas as vidas não realizadas. O luto por um potencial que nunca foi explorado. Não é o luto pela perda de algo que se teve, mas pela perda de algo que poderia ter sido. Uma versão de si mesmo que foi silenciada antes mesmo de ter a chance de nascer. E o que Bandura revelou em suas pesquisas é que esse silenciamento não acontece por falta de talento, nem por ausência de oportunidade. Ele acontece por causa de uma ideia profundamente enraizada. Não vale a pena tentar, porque eu vou falhar. Essa crença não é apenas limitante, ela é paralisante. Ela cria um desvio invisível no destino de uma pessoa. Cada escolha feita com base na dúvida é uma bifurcação na estrada que afasta o indivíduo do seu caminho original. A faculdade não cursada, a carreira abandonada, o relacionamento nunca iniciado, a viagem cancelada, o livro nunca escrito, a ideia engavetada. Milhares de possibilidades abortadas por uma única voz dizendo: "Isso não é para você". Bandura argumentava que a autoeficácia não determina apenas o que você faz, mas o que você nem sequer considera fazer.
Ela opera antes da decisão, no reino da imaginação. Se você não consegue se ver fazendo algo, você não vai nem tentar. E é assim que os sonhos morrem sem luta. Não porque foram esmagados pelo mundo, mas porque foram rejeitados pela própria mente. A parte mais cruel é que esse potencial, apesar de ignorado, não desaparece. Ele permanece lá, latente, exigindo atenção na forma de frustração crônica, angústia sem nome e uma sensação constante de viver uma meia-vida. São pessoas que, mesmo com vidas funcionais, carregam a sensação de que algo essencial está faltando, não do lado de fora, mas do lado de dentro. A verdade, como Bandura provou, é que o potencial humano é vasto, adaptável e expansível, mas ele precisa de permissão interna para emergir. Precisa de espaço psicológico. E enquanto a mente estiver ocupada demais com narrativas de fracasso, julgamento e medo, não haverá espaço para a verdadeira capacidade se manifestar. Talvez você nunca tenha descoberto do que é verdadeiramente capaz, porque aprendeu a duvidar de si mesmo antes mesmo de se testar. Talvez tenha sido condicionado a aceitar pouco, a pensar pequeno, a buscar segurança em vez de crescimento. Talvez tenha confundido conformismo com maturidade e complacência com sabedoria. Mas e se tudo isso fosse apenas um reflexo de uma programação mental equivocada? E se a sua verdadeira grandeza estivesse apenas silenciada, esperando por uma nova narrativa para se libertar? A grande virada proposta por Bandura é esta: o seu potencial não está morto. Ele está escondido sob camadas de autocrítica, medo e experiências mal interpretadas. E a chave para acessá-lo não está no mundo externo, mas em como você escolhe se ver a partir de agora. Mas, para que essa transformação aconteça de fato, um passo decisivo deve ser dado, talvez o mais difícil de todos: questionar a autoridade da sua própria voz interior. Porque a pergunta mais importante não é do que eu sou capaz, mas sim, quem é essa voz que insiste em dizer que eu não sou? E é exatamente essa desconstrução final que nos leva ao cerne da liberdade psicológica. A voz que você ouve dentro da sua cabeça todos os dias, aquela que critica, julga, diminui e paralisa, não é você. Ela soa como você, usa suas palavras, conhece seus medos, fala com a sua entonação, mas ela foi moldada por fatores que muitas vezes estão além do seu controle. Experiências traumáticas, fracassos mal processados, comparações tóxicas, críticas da infância, padrões familiares, sistemas educacionais que punem o erro em vez de valorizar o esforço. Essa voz interna que diz "você não consegue" foi construída, e como qualquer construção mental, ela pode ser desconstruída. Albert Bandura nos mostra que a autoeficácia surge do confronto direto com essa voz. Ela só começa a crescer quando você para de aceitar passivamente tudo o que sua mente diz sobre quem você é, porque no fundo, você já percebeu. Essa voz não é racional, ela é automática. Ela se manifesta nos mesmos momentos, antes de tentar algo novo, logo após um erro, quando você está prestes a se expor, ou quando começa a ter sucesso e sente que não merece. Ela não analisa a realidade, ela protege uma identidade limitada, uma identidade baseada no medo. E aqui está a verdade mais dura. Enquanto essa voz continuar comandando suas decisões, você estará vivendo a vida que ela escolheu para você. Não a vida que você poderia ter, não a que você deseja, mas a que ela considera segura, realista, aceitável. Essa voz não apenas aprisiona seus sonhos, ela aprisiona sua identidade. Ela faz você acreditar que é fraco, limitado, quebrado. Mas você não é nada disso. Você é alguém que acreditou nessas ideias por tempo demais. O processo de libertação começa quando você questiona essa autoridade interna. Quando você olha para um pensamento como "eu não sou capaz" e responde "com base em quê?". Quando você ouve "não vai dar certo" e pergunta "isso é um fato ou é o medo disfarçado?". Cada vez que você desafia essa narrativa, você recupera um pedaço de si mesmo. E pouco a pouco, essa voz perde seu poder. Não porque ela desaparece, ela provavelmente sempre estará lá como um ruído de fundo, mas porque você para de obedecê-la. O objetivo não é silenciar essa voz para sempre. O objetivo é fazer com que ela deixe de ser o juiz da sua vida e passe a ser apenas um eco distante e irrelevante, que não dita mais o seu caminho. Quando isso acontece, algo extraordinário começa a emergir. Você, o verdadeiro você. Aquele que não foi moldado pelo medo, mas pela possibilidade, pela coragem de tentar, de falhar, de crescer. Pela consciência de que sua história ainda está sendo escrita e de que você pode, sim, tomar a caneta. A única coisa que separa quem você é hoje de quem você pode se tornar é a história que você aceita como verdade sobre si mesmo. E se essa história tem sido pequena, limitada e sufocante, talvez seja a hora de escrever uma nova. Uma onde a sua autoeficácia não seja um reflexo do passado, mas a ferramenta com a qual você constrói o futuro. Se este conteúdo tocou você, deixe seu like, comente e se inscreva no canal para mais revelações.